Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. E hoje eu trouxe para vocês mais um caso brasileiro, o caso da Susanne Richthofen, que é um caso bem conhecido lá no Brasil, mas também um caso que inacreditável, então eu resolvi trazer também aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam já de subscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e é fã de True Crime. E bora começar o caso de hoje. Manfred Albert von Richthofen e Marisia se conheceram na década de 1970, quando ela cursava medicina e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo, no Brasil. Manfred nasceu em 3 de fevereiro de 1953, era alemão, mas também tinha nacionalidade brasileira. Marisia tinha ascendência italiana e libanesa, mas nasceu no Brasil em 19 de janeiro de 1952. Ela cresceu com os pais, avós e o irmão e era considerada a mais extrovertida e popular da família. Depois do casamento, foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar na Dersa, a estatal que cuidava de estradas em São Paulo. Manfred recebia na estatal 11 mil reais mensais, mas tinha posses por causa da sua família. A fortuna de Manfred era avaliada a cerca de 11 milhões de reais. Quando voltou da Alemanha, Marisia abriu um consultório de psiquiatria, onde ganhava em torno de 20 mil reais por mês. A primeira filha do casal, chamada Susanne, nasceu em 3 de novembro de 1983. 4 anos depois, em 3 de julho de 1987, veio o caçula de nome Andreas. Andreas era um rapaz caseiro, considerado tímido e com poucos amigos. Passava a maior parte do tempo trancado no quarto, vendo televisão ou no computador. Era educado com os empregados da mansão e esperava a chegada do seu pai todos os dias para conversar sobre o seu dia. Andreas e Manfred faziam objetos de mercenaria e cuidavam das plantas do jardim. O rapaz estudava 12 idiomas e alcançou a faixa marrom em karatê. Andreas tinha temperamento reservado como o de seu pai. Recebia cerca de 2 mil reais mensais de mesada dos pais e, ao contrário de Susanne, ele guardava a maior parte do dinheiro. Susanne e Andreas eram muito próximos um do outro. De acordo com os relatos, os dois sempre foram unidos, cúmplices e confidentes. Eles conversavam muito e se davam muito bem. Segundo uma amiga de infância de Susanne, um sempre protegeu o outro e nunca os viu a discutir. Andreas também gostava de brincar no quintal da casa com uma espingarda de chumbo e cuidava de um porquinho da Índia. Nas vizinhanças da casa onde a família morou por quase 15 anos, na zona sul de São Paulo, os 4 são lembrados como a família feliz. Mais tarde, os von Richthofen se mudaram da antiga casa avaliada em 400 mil reais no ano de 2000, mas Manfred e os filhos iam com frequência à casa para pegar correspondências e varrer as folhas do quintal. Na tarde de um domingo de agosto de 1999, Manfred, Marisia, Susanne e Andreas foram dar um passeio familiar no Parque Ibirapuera. Foi ali que a família conheceu Daniel, que era um competidor de aeromodelismo. Andreas interessou-se pela prática recreativa e pediu aos pais para fazer o curso. Daniel começou a dar aulas de aeromodelismo a Andreas. Em pouco tempo, os dois ficaram muito próximos. O Daniel levava muitas vezes o Andreas para andar de bicicleta e também levava ele a algumas competições de autorama. E nisso a Susanne achou o Daniel interessante e, com a ajuda do Andreas, ela se aproximou do Daniel. Inclusive, ela teria escrito um bilhete para o Daniel e conseguiu passar para o Daniel através do Andreas. E pouco tempo depois eles começaram a namorar, mas isso não preocupou os pais da Susanne, porque eles eram muito novos, afinal a Susanne estava com 16 anos e o Daniel estava com 18 anos, então eles pensaram que era uma coisa passageira. Falando um pouco de Daniel, seu sobrenome era Cravinhos, nasceu no dia 26 de janeiro de 1981 e era o filho caçula de um escrivão aposentado chamado Astrogildo e de uma professora de pintura de tela chamada Nádia. Eles tinham mais 2 filhos chamados Christian e Marco. Os Cravinhos eram considerados a família do barulho pela vizinhança, pois consertavam carros e motos e testavam aeromodelos na vila. Apesar disso, os vizinhos diziam que nunca se ouviram discussões da família. Na época, o Marcos, que era o filho mais velho, era casado e ajudava financeiramente os pais. Christian, o do meio, era apontado como problemático. Ele tinha problemas com drogas, chegou a ser internado por dependência de cocaína e vivia às voltas com dívidas com traficantes até que foi morar com a avó. Christian discutia com os moradores e passava o dia mexendo em motos. Ele adorava esportes radicais como pular de paraquedas e fazer motocross. Daniel, o caçula, era simpático e educado. Desde os 13 anos dedicava-se no aeromodelismo. Foi campeão paulista, brasileiro,
pan-americano, sul-americano e o quinto melhor do mundo em aeromodelismo em 1998 em um campeonato disputado em Kiev, na Ucrânia. Colegas de aeromodelismo dizem que Daniel era muito habilidoso para construir e pintar os aparelhos, e era de fazer aviões que ele vivia, ganhando cerca de R$ 1.400 por unidade. Com o tempo, o relacionamento entre Suzane e Daniel começou a se tornar mais sério e os pais de Suzane começaram a se preocupar porque a Suzane acabava pedindo dinheiro além da mesada aos pais para poder emprestar ao namorado e além disso ela comprava presentes e roupas caras para ele. Os amigos de Suzane e Daniel contaram que eles mudaram muito depois que esse relacionamento se tornou sério. Eles passaram a fumar maconha quase todos os dias e chegaram até a experimentar êxtase. A última viagem que a Suzane fez sem o namorado foi para a casa de praia da melhor amiga em Porto Alegre, no ano novo de 2000. Depois disso, era difícil encontrá-la sem o Daniel. Para ficar com o namorado, ela deixou de ir à festa de conclusão de grau e isso deixou os pais muito chateados. Depois disso, ela entrou para a faculdade de Direito, e na verdade o Daniel também teria entrado para a faculdade de Direito, porém ele só estudou por uns 6 meses, depois desistiu. Mas na faculdade, eles só ficavam juntos o tempo todo. Eu não sei exatamente se eles estudavam na mesma faculdade, isso não estava muito claro nos sites que eu fiz a pesquisa, mas até em atividades escolares eles estavam sempre juntos, até em momentos que não era para estarem juntos, eles estavam. E segundo uma amiga da Suzane, ela disse que parecia que um vivia em função do outro. Ela só saía, passeava ou viajava com ele. Companheiros de aeromodelismo de Daniel dizem que ele também mudou muito depois de começar a namorar com a Suzane. Ele faltava em treinos só para ir buscá-la na faculdade, no quarto dele na casa dos pais. Parecia que era tudo sobre a Suzane. Ele tinha algumas placas só com fotos dele e da Suzane. Tinha também uma caricatura de casal e sobre a cama tinha uma almofada com o rosto, com uma foto do rosto da Suzane estampada nele. Então parecia que eles estavam muito obcecados um pelo outro. Desde o início do namoro, o casal aproveitava as tardes para ir a um motel chamado Disco Verde de táxi. Lá eles passavam horas. Relatos afirmam que Andreas conhecia os segredos da irmã e que ele participava muito desse namoro com o Daniel. Segundo esses relatos, Andreas cometia pequenos delitos na companhia do casal, inclusive foi por meio deles que ele experimentou drogas pela primeira vez. Uma vez, os três foram para um motel onde fumaram maconha. Andreas afirmou mais tarde que Daniel era como um irmão mais velho para ele. No final do ano de 2001, os pais da Suzane começaram a tentar convencer a Suzane a deixar esse relacionamento porque ela já não estava mais focada na escola e também descobriram que o Daniel estava envolvido em drogas. Desde então, a Suzane começou a passar noites com Daniel às escondidas, dizendo que iria para a casa de uma amiga dormir, mas na verdade ela ia para a casa do Daniel e combinava com as amigas de caso os pais ligassem para elas confirmassem que realmente ela estava na casa dessas amigas. Em uma noite de abril de 2002, ela mais uma vez sai de casa dizendo que ia para a casa de uma amiga para poder ir para a casa do Daniel. Só que dessa vez o plano dela falha porque ela esqueceu de ligar para a amiga para avisar. Então a Marisia liga para essa amiga, para saber da Suzane e descobriu que a Suzane na verdade não dormiu na casa dessa amiga. No dia seguinte, quando a Suzane chegou em casa, a Marisia confrontou ela e ela assumiu que realmente ela não dormiu na casa dessa amiga e sim dormiu na casa do Daniel. Daí, a Marisia e o Manfred resolveram proibir definitivamente o namoro entre ela e o Daniel. Inicialmente, eles só limitavam a aconselhar, tentar convencê-la a deixar o relacionamento, mas depois disso, eles tomaram a iniciativa de proibir mesmo que eles namorassem. No Dia das Mães do ano de 2002, os Von Richthofen iriam jantar em um restaurante de São Roque, mas a Suzane não quis ir nesse jantar de família. Inclusive, naquela noite, ela acabou insultando o pai e pela primeira vez o pai bateu no rosto dela quando ela tinha 18 anos. Naquele dia, a Suzane saiu de casa prometendo que nunca mais ia voltar, mas acabou voltando, disse aos pais que terminou com o Daniel e que nunca mais ia voltar para ele, inclusive tirou a aliança de namoro. Porém, o relacionamento continuou às escondidas até que os pais descobriram que na verdade eles nunca teriam terminado. A Suzane, que passava as tardes inteiras a conversar com a mãe, afastou-se completamente dela. Em julho daquele ano, os pais dela viajaram e ela acabou ficando sozinha em casa porque o Andreas também não estava em casa. E segundo a Suzane, aquele mês teria sido um sonho. Então, quando os pais chegaram dessa viagem,
ela conversou com os pais pedindo que os pais lhe dessem o apartamento para que ela pudesse morar com o seu namorado. Mas o pai dela recusou, afirmando que ela deveria se formar, trabalhar e aí sim poderia morar com quem ela quisesse. Cada vez que ela chegasse com o namorado em casa dos pais, havia uma grande discussão, porque ela queria que o namorado entrasse na casa e os pais não deixavam. E nesse momento começava uma grande discussão. O Manfred e o Daniel se insultavam e se ameaçavam enquanto a Suzane tentava acalmar os dois. Por 3 vezes a polícia teve que intervir nessas discussões. E na última discussão que aconteceu em setembro daquele ano, Manfred ameaçou quebrar a cara do Daniel e o Daniel ameaçou cair com Manfred. Em 30 de outubro do ano de 2002, faltavam 4 dias para Suzane completar 19 anos, o seu irmão estava com 15 anos e o seu namorado Daniel estava com 21 anos de idade. Naquele dia, que era uma quarta-feira, o casal Suzane e Daniel levaram Andreas a um cybercafé e deixaram ele lá dizendo que iriam a um motel comemorar o seu aniversário de namoro. O Andreas ficou preocupado em ficar naquele cybercafé até tarde, porque no dia seguinte ele teria aulas, mas a Suzane garantiu que ia conversar com os pais para que lhe deixassem faltar. Então o casal deixou ele lá por volta das 23 horas e só voltou para lhe recolher por volta das 3 da manhã. Dali foram para a casa do Daniel e quando eram 4 horas, os dois voltaram para casa. Quando eles chegaram em casa, encontraram as portas da casa abertas, isso deixou eles em alerta. O Andreas entrou na casa, entrou na biblioteca e começou a chamar pelos pais. Naquele momento, a Suzane foi até a cozinha, pegou uma faca, entregou para o Andreas e os dois saíram da casa. Eles ficaram do lado de fora da mansão, então a Suzane pegou o telemóvel, ligou várias vezes para os pais na presença do Andreas e eles não atendiam, então a Suzane ligou para o namorado. O Daniel, por sua vez, ligou à polícia. Alexandre Boto foi o primeiro policial a chegar no local e em seguida vieram outro. Um dos policiais ficou do lado de fora com a Suzane e o Andreas, enquanto Alexandre Boto entrou na mansão na companhia de outro policial. Eles entraram com bastante cuidado porque ainda havia a possibilidade de ter um suposto ladrão na mansão. No andar de baixo, a biblioteca estava completamente revirada, mas a cozinha e a sala estavam completamente arrumadas. Os policiais então subiram as escadas e repararam que tinha um closet feminino completamente desarrumado, com bichos de pelúcia no chão. O quarto seguinte era um closet masculino arrumadíssimo. O próximo quarto era de casal, um homem estava morto em cima da cama, próximo a uma arma. A hipótese de suicídio foi logo descartada quando Alexandre Boto encontrou outro corpo por baixo dos lençóis. Dessa vez era o corpo de uma mulher. A polícia então saiu de dentro da casa completamente receoso de ter que dar essa notícia aos filhos. Num primeiro momento, em algum momento daquela agitação, a Suzane pergunta como é que estão os pais e o Alexandre Boto responde que eles estão bem e a Suzane, espantada, ela diz como assim? Como se não fosse possível eles estarem bem. Depois desse momento, Alexandre Boto chama Daniel num canto e explica para ele a situação, que os pais dos meninos estavam mortos. Então Daniel sai dali e vai junto da Suzane e do Andreas, abraça eles e fala para eles cochichando sobre o que estava a acontecer. Naquele momento o Andreas se afasta e fica completamente espantado com a notícia, e enquanto isso a Suzane sai do meio desse grupo e vai para a polícia e pergunta: e agora, o que é que eu tenho que fazer? Essa pergunta para a polícia foi extremamente estranha, que naquele primeiro momento, que seria um momento de choque, de abalo, a Suzane está preocupada sobre quais são os próximos passos legais, que ela teria que tomar nessa situação. A cena do crime estava muito estranha porque apenas 3 compartimentos estavam desarrumados: a biblioteca, o closet feminino e o quarto do casal. O resto da casa estava limpa e arrumada. No closet e na biblioteca tinha dinheiro e joias que desapareceram neste ataque. Para a polícia foi muito estranho que os ladrões só desarrumaram exatamente esses locais, como se já soubessem onde tem dinheiro e onde é o quarto do casal. Na banca do quarto tinha uma jarra de água, mas não tinha copo, o que fez a polícia acreditar que foi o assassino que colocou aquela jarra ali. O corpo de Manfred estava coberto de toalhas tiradas da casa de banho. O corpo de Marisia foi envolvido em saco plástico. Esses sacos foram tirados da despensa da mansão. A cozinha onde o assassino pegou a jarra de água estava muito organizada e a despensa também. Parecia que o assassino conhecia perfeitamente a casa e sabia onde tirar as coisas de tal maneira que não teve que desarrumar para procurar. Outra coisa muito estranha eram as perguntas e as afirmações de Daniel. A primeira coisa que o Daniel queria saber era se eles levaram alguma coisa, e em seguida ele falou de um valor exato que existia em uma maleta de couro
E depois, estranhamente, ele havia afirmado que aquela maleta estava rasgada, coisa que a polícia não tinha percebido sem antes ter tocado na maleta. Eles acharam estranho que Daniel tivesse percebido que a maleta tinha sido rasgada, mesmo sem ter tocado nela. E junto ao facto dele saber exatamente os valores que existiam nessa maleta de couro, para a polícia foi muito estranho. Em algum momento ele também mostrou uma nota fiscal do motel onde ele e a namorada passaram a noite, coisa que a polícia também achou muito estranha, porque dificilmente pessoas vão pedir nota fiscal de um motel. E eles pediram, foi muito estranho. E com o passar do tempo, o comportamento do casal só foi piorando a situação. Às 6 da manhã, os irmãos Richthofen e o Daniel já estavam na delegacia a prestar depoimento. E durante todo o momento, a Suzane estava com a cabeça encostada no colo do Daniel, enquanto o Andrea estava visivelmente abatido, sem querer acreditar que teria perdido os pais. A Suzane trocava carícias com o namorado lá na delegacia. Entre as suas frases, enquanto ela fazia o boletim de ocorrência, ela trocava beijos e carícias com o namorado. Ela chegou a dizer ao delegado Araújo, entre aspas, "Eu gostaria que vocês matassem e torturassem esses caras que mataram os meus pais." Em seguida, sorriu para Daniel. Desde o início, aquele latrocínio parecia uma encenação e os trabalhos se concentraram nas pessoas mais próximas da casa. Os filhos, empregada, colegas de emprego de Manfred na Dersa e pacientes de Marísia. A Suzane muitas vezes contava para a polícia uma coisa diferente de quem ela achava que podia ser. Primeiro contou alguns problemas que os pais tinham com a empregada, depois contou alguns problemas de trabalho dos pais, e a polícia seguia a pista, investigava e não dava em nada. No outro dia, a polícia foi para a casa dos Richthofen para tentar analisar a cena e ver se descobrissem alguma coisa. Bateram a porta e a Suzane demorou muito para atender porque ela estava fazendo uma festa na piscina. Ela abriu a porta e a polícia disse que ela estava muito tranquila, recebeu eles na maior tranquilidade. Foi apresentando a casa à polícia de uma forma como se ela tivesse a fazer um guia turístico ou fosse uma agente imobiliária que está a mostrar uma casa. Ela falava uma coisa do tipo, aqui é a despensa onde eles tiraram as sacolas. Aqui é a cozinha onde eles tiraram isso, não sei o quê. Aqui em cima é o quarto da minha mãe, não sei o quê. Aí é o closet onde eles... De uma maneira como que dava a entender que ela, como se ela tivesse a contar simplesmente os cômodos da casa, não como se ela tivesse a falar da cena do crime, muito menos do crime dos seus próprios pais. Então ela parecia já ter superado muito aquela situação, inclusive no funeral dos pais ela já estava a usar a aliança de namoro que ela havia tirado anteriormente, quando eu vos contei que ela tinha prometido aos pais que terminou com o Daniel, tirou a aliança. Já no funeral ela já estava a usar de novo a aliança e parecia que a vida dela já estava aí para frente. E uma coisa que a polícia também achou muito estranha, aquela atitude dela naquele dia, né? Poucos dias depois da morte dos pais, ela já está da festa, já está com um semblante normal, como se não tivesse acontecido nada. A polícia também investigou o relacionamento de Suzane com Daniel Cravinhos. Amigos e familiares contaram em depoimento sobre o facto dos pais de Suzane não aprovarem o seu relacionamento com Daniel e que inclusive eles já teriam proibido o namoro. No dia 4 de novembro do ano de 2002, Suzane prestou o segundo depoimento aos policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção a Pessoas. O interrogatório para tirar dúvidas sobre eventuais contradições durou cerca de 2 horas. Não demorou muito para que esse caso se espalhasse para todo o Brasil, então todo mundo ficou a saber que a família Richthofen teria sido assaltada e entraram na casa, roubaram dinheiro em euros, roubaram dinheiro em dólar. Então a polícia estava atrás dos assassinos e todo mundo sabia dessa história, todo mundo sabia desse caso. Então, mais alguns dias se passaram até que um vendedor liga para a polícia afirmando que um jovem, aparentemente sem condições financeiras para tal, teria ido para a loja dele comprar uma moto em dólar. Então, a polícia foi atrás dessa pessoa e essa pessoa era Christian, o irmão do Daniel. A polícia levou ele até a delegacia e ele já foi tido como suspeito, primeiro porque ele não tinha condições financeiras para comprar uma moto, muito menos em dólar. Ele teria dito que poupou dinheiro para conseguir comprar aquela moto, mas isso não fazia sentido. Primeiro porque ele não tinha condições financeiras para poupar aquela quantidade, como eu disse, muito menos em dólar. E também porque ele era dependente químico, logo ele não teria capacidade de fazer poupança. Então ele continuou sendo interrogado e sem muito esforço ele acabou confessando que aquele dinheiro pertencia aos Richthofen e que o irmão dele, Daniel, e a sua namorada Suzane planificaram a morte do casal.
Posteriormente, Suzane e Daniel também foram levados à delegacia e eles confessaram o crime, afirmando que fizeram isso porque era a única forma que eles tinham, de ficar juntos, sendo que os pais tinham proibido o relacionamento. Agora eu vou vos contar cronologicamente como tudo aconteceu segundo o depoimento deles. Inicialmente, eles pensaram em usar uma arma de fogo, mas dias antes do crime, Suzane e Daniel fizeram um teste de barulho com a arma e com isso descartaram a ideia de utilizar uma. A Suzane também já se adiantou em desligar o alarme e as câmeras de vigilância da casa, de modo que nenhuma imagem do trio foi capturada. Na tarde do dia 30 de outubro de 2002, Suzane e Daniel Cravinhos conversaram com Christian sobre o plano, mas o Christian não tinha certeza de que queria participar do crime. Daniel pediu ao irmão que pensasse a respeito e, se resolvesse ajudá-los, que os esperasse em uma dada rua próxima a um cybercafé, aonde levariam Andreas. Por volta das 23h20, depois de terem deixado Andreas em um cybercafé, Suzane e Daniel encontraram-se com Christian perto do local. Os três seguiam para a mansão dos von Richthofen no carro de Suzane. Por volta da meia-noite, eles estacionaram o carro na garagem. Segundo a polícia, no carro já estavam as barras de ferro ocas que foram utilizadas no assassinato. Os rapazes vestiram blusas e meias de vidro para evitar que caíssem pelos pela casa, material que poderia ser utilizado pela polícia para provar a autoria do crime. Suzane subiu as escadas, foi até o quarto dos pais e eles estavam a dormir. Em seguida desceu, acendeu a luz do corredor para facilitar a visão dos irmãos Cravinhos até o quarto do casal. Segundo a Suzane, enquanto os pais estavam a ser assassinados, ela estava no rei do chão com as mãos nos ouvidos. Segundo ela, estava arrependida de ter planificado a morte dos pais, mas era tarde demais para voltar atrás. Os irmãos armados com barras de ferro entraram no quarto do casal. Daniel seguia em direção ao Manfred, enquanto Christian ia em direção a Marisia. Eles foram golpeados na cabeça. Manfred faleceu na hora. Marisia, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com as mãos, e por isso teve 3 dedos fraturados. Christian disse à polícia que bateu em Marisia 5 vezes e colocou uma toalha em sua boca para que parasse de implorar que os assassinos não atacassem os seus filhos, que para ela estavam a dormir. Ainda segundo relatos de Christian, em determinado momento, enquanto agonizava, Marisia passou a emitir um som parecido com um ronco. Para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos pegou uma toalha no banheiro do casal e empurrou-a pela garganta da Marisia, o que quebrou um dos ossos do pescoço de Marisia. O corpo de Marisia foi envolvido em um saco plástico de lixo que havia sido deixado por Suzane na escada. Não há certeza sobre a posição de Suzane na casa enquanto o crime ocorria e se depois ela viu os corpos dos pais. De acordo com a reconstituição do crime, ela ficou no rei do chão, onde aproveitou para roubar o dinheiro que havia na casa em uma maleta de couro com código. Suzane sabia o código da maleta, mas resolveram cortar a pasta com a faca para forjar o roubo do dinheiro. Era um total de R$8.000, €6.000 e $5.000. Eles ainda abriram o cofre que estava no quarto do casal, onde estavam joias e um revólver. Os acusados espalharam as joias pelo chão e deixaram o revólver intacto ao lado do corpo de Manfred e cobriram seu rosto com uma toalha. As barras de ferro ensanguentadas foram lavadas na piscina e tudo que foi usado no crime foi colocado dentro de sacos de lixo, tendo os 3 inclusive trocado de roupa. O dinheiro roubado e algumas joias ficaram com Christian como pagamento por sua participação. Após o crime, ele foi deixado perto do apartamento onde morava com a avó e o casal passou a terceira parte do plano, forjar o álibi. Suzane e Daniel foram para um motel. Ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de R$300, pediram uma Coca-Cola e um lanche de presunto. Daniel, curiosamente, pediu uma nota fiscal. O casal ficou no local da 1h36 da manhã às 2h56 da manhã, segundo a polícia. Ao deixar o motel, a dupla passou ao cybercafé para pegar Andreas. Após a confissão, os 3 foram presos. Na noite do dia 20 de novembro de 2002, Suzane foi transferida para a penitenciária feminina do Carandiru. Daniel foi levado para Belém 1 e Christian para Belém 2. Suzane ficava sozinha numa cela com cama, televisão, chuveiro e vaso sanitário. Ela recebia visitas do seu advogado, defensores civis e mais tarde Suzane pediu ainda que pudesse receber a visita do irmão Andreas e da sua avó materna. Nessa mesma época, o advogado de Suzane divulgou um bilhete supostamente escrito por Andreas, onde ele dizia que perdoava a irmã. Esse bilhete tinha um tom muito emocionante, mas acabou trazendo muita revolta a pessoas que acompanhavam o caso. Depois desse bilhete ter sido divulgado, ele foi bombardeado pela mídia, mas durante o julgamento ele afirmou que foi coagido a escrever aquele bilhete e que ele nunca tinha perdoado a irmã.
Ele também afirmou que não acreditava no arrependimento dela e que tinha muito medo dela. Durante o tempo presa, ela também fez alguns pedidos para que respondesse em liberdade. Seu pedido foi aceito em junho de 2005, ou seja, depois de 2 anos e alguns meses presa. Então ela foi solta, porém 9 meses após a sua liberdade foi novamente presa depois de ter dado uma entrevista ao programa Fantástico em abril de 2006. Ela fez essa entrevista no programa Fantástico acompanhada de um amigo da família e do seu advogado. Nessa entrevista, ela se vestia e falava que nem uma criança, apesar de já ser uma jovem de 22 anos. Na camiseta tinha uma estampa da Minnie, nos pés pantufas de coelho e a franja cobria os olhos o tempo inteiro. Na entrevista, ela disse que sentia muito ódio daquele que seria o seu ex-namorado naquele momento, porque ela terminou com ele algum tempo depois. Ela começou a culpá-lo, dizendo que ele teria destruído a vida dela. Ela disse que ele obrigava ela a tomar drogas e mais drogas e que ele fazia chantagem com ela, dizendo que se ela amasse ele, deveria continuar a consumir aquelas drogas. E em todo momento ela usava um tom de voz, ela fazia alguns gestos, parecia realmente uma criança inocente que foi enganada. E pela idade que ela tem, né, pela a impressão que deu para mim, né, vendo aquelas entrevistas, até parecia uma adulta com algum atraso mental, porque ela realmente parecia uma criançazinha. Mas basicamente todas as atitudes dela estavam a tentar passar, né, que ela é uma pessoa inocente, que não tinha noções das coisas, que foi manipulada por Daniel, que era muito mais experiente e se aproveitou da sua inocência para fazer o que ele fez. Mas durante todo esse processo de entrevista e tudo, o programa Fantástico flagrou os advogados a orientarem a Suzane sobre como deve se comportar. Tanto o advogado quanto o amigo da família orientava que ela deveria chorar, que ela deveria culpar o Daniel, que ela deveria se mostrar inocente. Tem até um momento que ela diz que ela não ia conseguir fazer isso e esse amigo da família diz: não vais conseguir, então você está feliz. Então pronto, vamos ficar, já que você não vai conseguir, então você está feliz. E eles estavam a falar de um jeito a sussurrar, tentar falar baixinho, de modo que ninguém percebesse o que eles estavam a falar. Colocavam a mão na boca para que não fosse feita uma leitura labial e tal. Só que o que eles não perceberam era que o microfone da Suzane estava ligado e deu para ouvir tudo que eles estavam a falar. O promotor Roberto Tardelli usou essa entrevista para justificar um pedido de prisão. A justiça determinou o retorno dela para a cadeia a pedido do Ministério Público e considerou que, além da possibilidade de fuga, Suzane representava um risco para o seu irmão Andreas, testemunha do crime e beneficiário dos bens da família. O julgamento de Suzane começou no dia 17 de julho de 2006. No primeiro dia, os 3 acusados depuseram e contaram novas versões. Suzane afirmou em seu depoimento que não tinha conhecimento do plano para matar seus pais, concebido e executado única e exclusivamente pelos irmãos Cravinhos. Ela também disse que estava muito drogada quando aquilo ocorreu, que conduziu os irmãos Cravinhos para casa sem saber que seus pais iriam ser assassinados e que só se deu conta do ocorrido ao chegar em casa com seu irmão Andreas. Ela afirma ainda que Daniel era excessivamente ciumento. Fez menção uma vez que ela fez uma viagem à Alemanha e foi obrigada a gastar muito dinheiro com cartões telefônicos apenas para manter contato com o namorado. Quando Suzane voltou, Daniel disse a ela que não poderia ficar longe dela por tanto tempo e que tinha tentado se matar por causa da ausência da sua namorada. Suzane declarou ter dado a Daniel presentes caros, custeados com dinheiro dos pais. Segundo Suzane, ela presenteava Daniel com DVDs, TVs e bens caros. Ela disse, entre aspas, ele sempre estava com dinheiro na carteira, mas era sempre o meu dinheiro. Suzane ainda declarou que no clube de aeromodelismo, onde ela e o seu irmão Andreas conheceram Daniel, ela ficou sendo conhecida como a galinha dos ovos de ouro da família Cravinhos. Christian, por sua vez, também apresentou novas informações. Segundo ele, apenas seu irmão Daniel teria matado Manfred e Marisia. Christian teria assumido esta responsabilidade por achar que desta forma Daniel passaria menos tempo preso. O réu também insistiu que Daniel e Suzane estavam convencidos a cometer o crime, apesar dele tentar convencê-los do contrário. De acordo com ele, Suzane teria dito, entre aspas, eu quero matar os meus pais hoje. Já Daniel afirmou, entre outros, que a mentora do crime foi Suzane. De acordo com ele, era de conhecimento geral o péssimo relacionamento entre a sua ex-namorada e seus pais. Daniel sustentou que Suzane sofria agressões físicas e verbais, além de abusos sexuais.
Por isso e pela herança, Daniel afirmou que Suzane estaria convencida a matar seus pais. Ele também afirmou ter sido usado pela ex-namorada. Mas tanto Suzane quanto Andreas negaram sofrer qualquer tipo de abuso da parte dos pais. A Suzane classificou a sua família como família do bem. A parte principal do segundo dia de julgamento, no dia 18 de julho de 2006, foi o depoimento de Andreas, irmão de Suzane. A convite do Ministério Público foi ouvida também a delegada de polícia Cíntia Gomes. Ela desmontou a versão apresentada no dia anterior pelos irmãos Cravinhos de que apenas Daniel teria golpeado as vítimas. Para ela, as agressões foram simultâneas, pois seria impossível que um dos dois tivesse sido atacado sem que o outro reagisse. Cíntia Gomes também ressaltou a frieza de Suzane, que se portou de modo frio desde o princípio. Após confessar o crime, Suzane teria penteado os cabelos e perguntado ao seu namorado se estava bonita. No terceiro dia de julgamento, no dia 19 de julho de 2006, a Nádia, a mãe do Daniel e do Christian, também deu seu depoimento completamente carregado de emoção. Ela ressaltou o arrependimento e profunda vergonha que os filhos estariam a sentir. E apesar de pedir por justiça, ela também afirmou que perdoou os filhos. Ela também afirmou que os pais de Suzane eram agressivos quando bebiam e que a Suzane sofria abuso e que inclusive a Suzane entrava em pânico sempre que tivesse que sair com os pais. Ela abriu a possibilidade de que seu filho Daniel pudesse ter sido manipulado por Suzane e ainda afirmou que Christian já não tinha problemas com drogas, então talvez os seus filhos poderiam ter sido manipulados por Suzane. Christian e Daniel choravam bastante durante o depoimento. Horas depois, provavelmente influenciado pelo depoimento da mãe, Christian mudou seu próprio depoimento, confessando ter golpeado Marisia von Richthofen até a morte. Ele atribuiu a concepção do plano a Suzane. Segundo ele, ela os teria convencido a participar do crime, alegando que com os pais não tinha vida e que Manfred a teria tentado estuprar quando ela tinha 13 anos. Ele disse que ao chegar na casa teria batido a porta do carro com mais força na tentativa de acordar o casal e lhes dar alguma chance de reação. Disse também que depois de ter assassinado Manfred e Marisia, Suzane o teria acalmado dizendo entre aspas: "Você não me tirou nada, você me deu uma nova vida." Ao final do depoimento, Christian chorava muito e foi abraçado pelo pai. O julgamento foi suspenso por alguns minutos e os jurados retirados do plenário. Depois, Fernanda Kitahara, ex-colega de faculdade de Suzane, confirmou que Suzane e Andreas usavam maconha e que a droga era comprada por Daniel. Ela disse que sabia do desentendimento entre Suzane e os pais e destacou o comportamento controlador de Manfred e Marisia com relação a Suzane. Ela disse que sempre que a Suzane tivesse que sair com um namorado ou com as amigas, ela tinha horário para voltar para casa. O que, na minha opinião, é muito normal, né? Mas pronto, não estamos aqui a falar da minha opinião. A Fernanda também disse que a Suzane em sala de aula era muito quieta e sozinha, ela não tinha amigos. Tudo isso graças ao ciúme excessivo do seu namorado Daniel. Ela também contou que a Suzane lhe teria dito que o namorado dela, o Daniel, estava a ser perseguido pelo espírito de um amigo chamado Nego ou Negão, que afirmava que a Suzane teria que escolher entre o namorado e os pais. O quarto dia de julgamento, no dia 20 de julho de 2006, começou a exibição das imagens da perícia realizada no casal, o que causou desconforto geral. O dia foi reservado ainda para a leitura de depoimentos das testemunhas e para a exibição da constituição do filme e de uma série de reportagens acerca do crime, além dos depoimentos dos acusados. Daniel e Christian choravam durante a exibição de suas encenações e pediram para serem retirados do plenário. Suzane não foi vista chorar, mas também acabou por abandonar o plenário, pois, segundo os seus advogados, toda aquela situação também deixou ela abalada. Depois disso, neste mesmo dia, o promotor Roberto Tardelli afirmou que arrependimento e desespero não diminuem a pena. Mais tarde foram lidas cartas de amor trocadas por Suzane e Daniel. Enquanto o rapaz se emocionou ao ponto de ser retirado do plenário, a Suzane mostrou-se constrangida ao lerem aquelas mensagens, principalmente em momentos que eles se chamavam de nomes carinhosos, como por exemplo quando ela chamava ele de meu maridinho, e outros nomes carinhosos que faziam com que todas as pessoas presentes começassem a rir. Para o promotor Roberto, o comportamento dos réus demonstrava a frieza de Suzane e o descontrole emocional de Daniel.
Para a promotoria, o crime foi inteiramente planificado e nenhum dos acusados foi induzido. Eles destacaram o facto de que logo após o crime, Daniel e Suzane protagonizaram cenas de amor na delegacia, enquanto Christian foi a um churrasco, viajou e comprou uma moto. No quinto e último dia, ocorreram os debates finais. A defesa tentou atenuar a responsabilidade dos réus, enquanto a promotoria reforçou que o crime foi planejado por todos. O júri, formado por 4 homens e 3 mulheres, declarou os 3 culpados. Suzane e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Christian recebeu pena de 38 anos e 6 meses de prisão. As penas foram reduzidas em 1 ano para cada um, devido à idade ou confissão. Porém, conforme a lei brasileira, o tempo máximo de prisão era de 30 anos. Depois da condenação, Suzane perdeu o direito à herança dos pais. Em 8 de fevereiro de 2011, a justiça decidiu que ela era indigna de receber qualquer bem porque foi condenada por participar da morte dos pais. O processo de partilha de herança já estava em andamento desde dezembro de 2002, 2 meses após o crime. Tudo ficou para o irmão Andreas. Mesmo assim, Suzane ainda tentou pedir uma pensão paga com dinheiro dos pais, mas a justiça negou o pedido. Daniel Cravinhos conquistou o regime semiaberto em 2013 e o regime aberto em 2018. Entre 2014 e 2023, foi casado com a biomédica Aline Bento e trocou o sobrenome. Desde 2023, namora a cabeleireira Andressa Rodrigues e atualmente vive em São Paulo, onde voltou a praticar aeromodelismo. Após o caso, ele e o seu irmão Christian romperam relações. Christian também conseguiu o regime semiaberto em 2013 e em março de 2025 foi libertado para cumprir o restante da pena fora da cadeia por decisão da justiça. Em outubro de 2015, Suzane, então presa há 8 anos, ganhou o direito de passar para o regime semiaberto. A condenada podia trabalhar fora da penitenciária no horário comercial e dormia na prisão. Suzane também ganhou o direito de saídas temporárias em feriados como Natal. Em 2014, casou-se com a detenta Sandra Regina, mais conhecida por Sandrão. Elas viviam juntas numa cela das presas casadas, mas o relacionamento acabou quando a Sandra foi transferida de presídio. Suzane então se envolveu com um empresário do setor de transporte chamado Rogério Olberg. Em 2015, admitiu em entrevista a Gugu Liberato que planificou o assassinato dos pais e afirmou estar arrependida. Também disse querer o perdão do irmão e abriu mão da herança. Em 2016, após sair para o Dia das Mães, foi encontrada em um endereço diferente do que havia informado. Por isso foi punida. Ficou isolada por 10 dias e voltou ao regime fechado por ter cometido infração grave. Tentou retomar os estudos com o apoio do FIES e foi autorizada a cursar farmácia em 2021. Em 2023, após 20 anos de prisão, passou ao regime aberto e mudou-se para Angatuba, em São Paulo, e abriu um ateliê. Em março de 2023, começou a namorar um médico chamado Felipe Muniz. Em dezembro, firmaram união estável e Suzane mudou seu nome para Suzane Luiz Magnani Muniz, unindo o sobrenome da avó e do marido. Em janeiro de 2024, teve seu primeiro filho, chamado Felipe. Após o crime, Andreas passou a viver com um tio materno chamado Miguel Abdala. Visitou a irmã pela primeira vez no Natal de 2002 e desde então rompeu totalmente contato com ela. Nem ele nem o tio quiseram perdoar a Suzane, mas a avó resolveu perdoá-la, apesar de não querer receber ela em sua casa depois dela ter saído da prisão. Em 2024, Andreas foi aprovado nas principais universidades de São Paulo. Estudou farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo de 2005 a 2009 e fez doutorado em química orgânica, concluído em 2015. Viveu com o tio e a avó até 2011, depois passou a morar em São Paulo. Apesar do patrimônio herdado, Andreas enfrentava grandes problemas financeiros. Ele tinha acumulado 24 processos na Justiça de São Paulo por dívidas de imposto e condomínios atrasados. Em 2017, teve a sua última aparição na mídia ao ser detido por invadir uma casa em Santo Amaro. Foi internado 2 meses para tratar dependência de álcool e drogas. Após a pandemia da Covid-19, Andreas se isolou em um de seus imóveis em um lugar rural em São Roque, sem telefone ou internet. Andreas nunca falou publicamente sobre o crime e evitava qualquer contato com Suzane, apesar das tentativas dela de reaproximação durante os anos. Esse caso está listado nos 22 crimes que chocaram o Brasil. Os casos inspiraram 2 filmes com os títulos A Menina que Matou Meus Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, e em ambos a atriz Carla Dias interpreta a Suzane. Também foram escritos vários livros sobre o caso, um deles é O Quinto Mandamento, escrito pela criminologista Ilna Kozai. E esse é o caso de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do caso, não esqueçam de deixar o vosso like e subscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não sabem quão é importante quando eu recebo
Os vossos comentários, o vosso feedback me faz sentir que realmente eu estou a fazer uma coisa interessante, uma coisa importante. Então não deixem de interagir, de compartilhar, de comentar. E até o próximo vídeo.